Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula, estou muito feliz de estar aqui novamente. Essa é a primeira aula de 2015, vocês podem ver, ó, fazendo uns desenhos maneiros aí pra vocês. Falei pra vocês que ia ter bastante novidade e essa é uma delas, ó, então uma luzinha diferente aqui, vamos quebrar tudo esse ano. Então, essa com a primeira aula aí de 2015, faz o seguinte, ó. Se você gosta de anatomia, gosta das minhas videoaulas ou se você não me conhece, antes de tudo, inscreva-se aí no meu canal do YouTube e aí você vai receber todas as minhas atualizações em vídeo diretamente aí no seu feed de inscrições do YouTube. Beleza, galera? Essa primeira aula de 2015 é sobre o sistema nervoso autônomo. Vocês estão pedindo muito para mim isso, então eu peguei lá nas mensagens que tenho recebido e peguei os temas que o pessoal está pedindo mais. Esse é um deles. Então eu vou fazer 3 aulas em sequência sobre o sistema nervoso autônomo. Então vamos ver o que é o sistema nervoso autônomo. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o sistema nervoso autônomo é como funcionam as suas conexões com o cérebro. Então, para isso, a gente vai comparar o sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso que a gente chama de somático. Tem várias aulas sobre o sistema somático. Uma delas, se eu não me engano, é aula 9 ou 10, eu vou colocar na descrição do vídeo, a primeira aula sobre o sistema somático, onde eu falei para vocês que para a gente fazer qualquer movimento no corpo ou ter sensibilidade, basicamente a gente precisa de 2 neurônios, tico, teco. Então o que a gente tem aqui é o sistema somático, eu tenho aqui o córtex motor, e aí esse neurônio vai até a medula espinhal e faz sinapse com o segundo neurônio. E esse segundo neurônio movimenta o músculo. Então, basicamente, para você fazer um movimento, você precisa de um neurônio central, que ele tem origem no cérebro, atravessa a medula, e um neurônio periférico, que fica dentro dos nervos. E aí, dos nervos, ele vai chegar até os músculos, lá nas placas motoras. Beleza? Então, você só precisa de 2 neurônios para gerar um movimento no sistema nervoso somático. O sistema nervoso visceral, que vocês conhecem por sistema nervoso autônomo, que eu vou dar esse nome, ele vai controlar, como o próprio nome diz, as vísceras. Então aqui no somático, eu vou ter o controle voluntário dos músculos. Nesse caso aqui, todas aquelas atividades que você não consegue controlar, como batimento cardíaco, movimento do estômago, intestinos, glândulas, etc., serão controlados pelo sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso visceral. Só que ele tem uma diferença com o outro. Então, basicamente, o sistema nervoso somático, você precisa de 2 neurônios. Quando você olhar aqui o esquema do sistema nervoso visceral, e aqui eu tenho uma víscera, no caso o estômago, você percebe o quê? Que lá no sistema somático, aquele neurônio está saindo do córtex motor, então a área que controla o movimento. Nesse caso aqui do sistema nervoso visceral, todos os neurônios que forem inervar o sistema nervoso autônomo vão sair dessa parte aqui que é chamada hipotálamo, que nada mais é do que um termostato para o seu corpo. Todas as suas reações orgânicas chegarão ao hipotálamo, beleza? E aí é do hipotálamo que vão partir os neurônios que vão inervar as suas vísceras. Mas como vocês podem perceber aqui, ó, eu tenho 2, 3 neurônios. Então é uma sinapse um pouco diferente que acontece no sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque aqui eu vou depender de uma estrutura que chama gânglio. Então vocês sabendo desse conceito, dessa estrutura redondinha, que chama-se gânglio, que o gânglio vem da derivação grega ganglion, que significa dilatação. Então esses gânglios aqui são pontos onde haverão sinapses, ou seja, comunicações entre 2 neurônios do sistema nervoso autônomo, os 2 neurônios periféricos, beleza? Porque vocês podem ver que tem um central que atravessa a medula, lá originado do hipotálamo, e aí eu vou ter 2 neurônios periféricos. E esses neurônios periféricos farão sinapse em um gânglio. E aí depois a gente vai comparar esse sistema nervoso autônomo, porque eu tenho um que chama simpático e sistema nervoso autônomo
parasimpático, que é um assunto que o pessoal pediu bastante para mim e vai ser o tema da próxima aula. Então, no final dessa aula, eu já vou deixar um link de quando eu fizer a aula do sistema nervoso simpático e parasimpático, que a gente vai comparar os efeitos desses dois sistemas, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui no sistema nervoso autônomo? Então, basicamente, no sistema nervoso somático, vocês vão ter um neurônio central, que é o primeiro neurônio, e o neurônio periférico, que é o segundo neurônio. Nesse caso aqui, esse neurônio central não conta, só vai contar os neurônios periféricos. Como vocês podem ver o gânglio aqui, ó, fica facinho de classificar, é assim, ó. Então, como o estímulo está vindo do cérebro para a víscera, porque ele vai movimentar essa víscera, então a gente considera que a direção do estímulo é de cima para baixo, ou seja, é um estímulo eferente. Então, quando vocês estudam lá, e eu uso o Neuroanatomia Funcional do Machado para basear essas aulas, então se vocês quiserem um livro legal para vocês lerem sobre o assunto, leiam Neuroanatomia Funcional do Machado. Inclusive, essa imagem aqui eu copiei dele, beleza? E a gente vai verificar que a origem do estímulo é sempre do sistema nervoso central. E aí isso é caracterizado como um estímulo eferente, certo? Que vem do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico de alguma forma. Então a gente vai classificar assim, ó. Esses dois neurônios periféricos, eles fazem sinapse em um gânglio, em uma dilatação, que é chamado um gânglio simpático ou um gânglio parasimpático. Então vai depender da posição dele. Mas olha que fácil de classificar. Como eu tenho aqui o gânglio no meio, esse primeiro neurônio aqui, ó, ele vai ser chamado de neurônio pré-ganglionar, porque ele vem antes do gânglio. E o segundo neurônio que vocês têm aqui é chamado de neurônio pós-ganglionar. Então, tanto no sistema nervoso autônomo simpático quanto no sistema nervoso autônomo parasimpático, vocês têm um neurônio pré-ganglionar, que ele vem antes do gânglio, e um neurônio pós-ganglionar. Então, essa é uma diferença importantíssima que a gente tem entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral. Que o sistema nervoso somático eu tenho o primeiro e o segundo neurônio só, e no sistema nervoso visceral ou sistema nervoso autônomo, eu vou ter um neurônio pré e um neurônio pós-ganglionar, ou seja, um neurônio que vem antes do gânglio e um neurônio que vem depois do gânglio. Então, o objetivo dessa aula era comparar o sistema nervoso autônomo somático, que controla os movimentos voluntários do músculo esquelético, com o sistema nervoso autônomo, ou visceral, que ele vai controlar o movimento da musculatura lisa, da musculatura cardíaca e da secreção das glândulas exócrinas. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração para assistir esse vídeo. Se você gostou, já sabe, dá aquele joinha básico aqui embaixo. Não sei se é aqui embaixo ou se é aqui embaixo, ou aqui em cima, se for no Face, sei lá. Dependendo da mídia que você tiver, de cada lado. Mas tem uma mãozinha assim, você vai lá e dá um joinha. Porque esse joinha ajuda a fortalecer o vídeo e mais pessoas vão assistir essas aulas que eu estou fazendo. Se você quiser baixar o e-book dessa aula, ou seja, essa aula por escrito, entra aqui na descrição do vídeo e clica no meu site. E lá você vai baixar o e-book dessa aula. Você pode acompanhá-la com o material por escrito. Só que eu estou lançando aulas de segunda e quinta, então presta atenção. Quando eu lançar o vídeo de segunda, essa aula só vai ficar disponível até quarta-feira. Na quinta-feira vai ficar disponível o e-book da próxima aula. Então você só tem 2 ou 3 dias para baixar o e-book. Então vai lá e baixa logo esse e-book. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por assistir esse vídeo. E até as próximas aulas. Fui! Feliz 2015!